pacote anticrime ele é uma lei, né, a Lei 13.964, que altera 17 outras leis. Dentre essas leis alteradas, nós temos alterações no âmbito do Código Penal brasileiro, do Código de Processo Penal brasileiro, na Lei de Execução Penal, na Lei de Improbidade Administrativa, na Lei de Interceptação Telefônica, enfim. Por isso o nome pacote, né, Kleber? Porque, apesar de ser uma única lei, é uma lei que teve desdobramentos e se desmembrou em várias alterações legislativas relevantes. Parte delas eu registro que está ainda suspensa. Por exemplo, é o pacote anticrime que trouxe a figura do juiz de garantias, que por decisão do Supremo Tribunal Federal até a data de hoje ainda não foi implementada, porque apesar de haver o dispositivo, esse dispositivo foi suspenso por ordem do Supremo, mas na grande maioria dos dispositivos, inclusive no que pertine às prisões, que é o tema que nos traz hoje aqui a esse programa de alta credibilidade para tratar, está em pleno vigor. Mas basicamente, quando a gente fala de pacote anticrime, a gente está falando de uma lei que alterou diversas outras leis. O pacote anticrime ele trouxe significativas mudanças no tema prisões. Como o senhor já começou falando de flagrante, em relação ao flagrante, a gente tem a regulamentação de um instituto que é por demais conhecido da própria sociedade, que é o Instituto da Audiência de Custódia. Mesmo quem não é da área jurídica já deve ter ouvido dizer que alguém, ao ser preso, dentro das posteriores 24 horas, tem o direito de ser apresentado a uma autoridade judiciária, a um membro do Ministério Público, acompanhado de seu advogado, caso tenha condição de constituir advogado, ou não tendo, acompanhado pela Defensoria Pública, que eu abro um parênteses para dizer que é um órgão que faz um trabalho relevantíssimo, tanto quanto o Judiciário e o Ministério Público, porque acaba atendendo aquela população que não tem condição de constituir advogado, que é, infelizmente, Kleber, num estado, infelizmente, com margens de níveis econômicos baixos, a maior parte da população, né? Principalmente nessa época de crise econômica que nós vivemos, nessa época que ainda não podemos chamar de pós-pandêmica, porque infelizmente ainda temos a pandemia, ainda que arrefecida, mas que teve um impacto econômico. Então todo cidadão que é preso, ele é apresentado perante uma autoridade judiciária, perante um órgão do Ministério Público, um representante do Ministério Público, ou um defensor público ou um advogado, para que haja uma análise daquela situação prisional. Se aquela prisão, efetivamente, ela deve ser convertida em uma prisão preventiva, caso hajam os requisitos para essa conversão, ou se aquele cidadão faz jus a responder uma futura investigação e um futuro processo em liberdade, já que, eventualmente, a sua soltura não implicaria maiores consequências para o desenrolar da investigação. Então o pacote anticrime, ele regulamentou esse instituto da audiência de custódia no Código de Processo Penal. Não estou aqui afirmando que ele tenha trazido ao ordenamento jurídico esse instituto. Esse instituto já existia, só que ele era regulamentado por resoluções do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. E, naturalmente, com todo respeito a quem pensa em contrário, é muito mais democrático que você tenha isso regulamentado em lei, porque a lei ela reflete, em tese, pelo menos, a vontade da população, já que é uma lei que emana do Congresso Nacional, onde estão aqueles que foram ali postos como representantes e por eleição democrática. Então vem da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, em tese, você tem a reflexão daquela vontade da soberania popular. Então, vindo regulamentado por uma lei, e isso alterou especificamente o artigo 310 do Código. Em relação à prisão em flagrante, esse foi o grande marco do pacote anticrime. Ele regulamentou processualmente no CPP de forma expressa um instituto que já existia, entretanto, que não estava explicitamente previsto no CPP, apenas em resolução do CNJ. Em relação a flagrante, foi isso. Isso independente de qual crime seja, desde qualquer cidadão preso em flagrante, pode ser por crime hediondo, pode ser por crime não hediondo. Havendo prisão, o juízo vai, inclusive, analisar essa tipificação de qual conduta foi praticada, e isso, com certeza, será também um critério nessa avaliação de manutenção do status de preso ou de liberação, mediante, inclusive, o estabelecimento de algumas condições que o juiz pode fazer, inclusive na audiência de custódia. Além disso, o juiz também tem a obrigação de saber em que circunstâncias se deu a prisão.
se houve algum tipo de abuso de autoridade pelo agente que efetuou a prisão, se os direitos do preso foram respeitados. O preso tem direitos, né, os direitos constitucionalmente assegurados, apesar de ter ali temporariamente o seu status de liberdade cerceado, mas ele não perde o status de cidadão. Então, independentemente do crime, você tem esse direito aí, e como eu disse, o pacote trouxe para o Código aquilo que o CNJ regulamentava apenas por resolução. No Estado democrático de direito, que é o Estado regido por leis, todas as atitudes de todos os poderes, elas decorrem da lei, e a lei, como eu disse em tese, porque obviamente que ali você tem o sistema de representatividade, a lei deve representar a vontade do povo, já que é o povo que escolhe seus representantes. E eu concordo plenamente com você, o ato de votar, um ato de eleger o seu representante, não é uma brincadeira, não é algo que deva ser vendido ou trocado por algum favor, é algo que precisa ser meditado, pensado, gera consequências sérias. Nós que somos da área jurídica, que somos também submetidos à legislação, sabemos que a produção legislativa do Brasil nem sempre ela é qualitativamente compatível com aquele anseio que a sociedade espera, muito fruto dessa falta de reflexão na hora de escolha de representantes. Então, o poder legislativo é um poder importantíssimo, né? Eu não acho que haja qualquer tipo de hierarquia entre autoridades, mas cada uma deve exercer o seu papel, é a teoria dos papéis, o judiciário julga, o legislativo legisla, o executivo executa, mas dentro dessa perspectiva de um Estado democrático, né, em que somos todos regidos pela legislação, é importantíssimo que saibamos escolher os nossos representantes em todos os âmbitos, viu, Kleber? Não só no federal. O federal eu diria com uma importância maior, porque são leis que vinculam a União, o Estado como um todo, os códigos, mas também no âmbito estadual, no âmbito municipal, é preciso escolher bem representantes de Assembleia Legislativa, de vereadores, de Câmara de Vereadores, porque é um poder extremamente importante e, como você bem constatou, e a gente vive isso no dia a dia do direito, reflete em cada passo do nosso convívio social. Alguns delitos, essa é uma questão de tipificação, eles têm uma causa de aumento por terem sido praticados em um determinado horário, respondendo aí ao Fábio. Na maioria deles, não, né? Para que haja esse aumento por conta do fator horário, é preciso que a lei tipifique isso, que a lei preveja isso. Eu vou dar um exemplo. Pois não. O exemplo do furto, artigo 155 do Código Penal. O furto tem uma determinada pena para aquele que é cometido, digamos, diurnamente, e é uma causa de aumento de pena o furto quando é cometido diante do repouso noturno, durante o repouso noturno. Mas por isso que o artigo 155 do Código Penal tem essa previsão explícita. No homicídio, por exemplo, a gente não tem essa distinção. Matar de manhã ou matar à noite, pelo simples fato de ser manhã ou noite, em tese não teria nenhum tipo de alteração. Teria alteração se à noite você utilizasse de emboscada ou outras situações. Mas haveria uma distinção pela lei de acordo com o tipo penal específico, e eu cito como exemplo, que é um exemplo muito comum nessa questão de horário, que é o exemplo do furto, porque no furto existe previsão expressa de uma causa de aumento de pena, e o Código diz lá muito claro, quando o fato é praticado durante o repouso noturno. Então aí, respondendo a ele, de fato, existem possibilidades de aumento de pena, diferenciação no tratamento jurídico de acordo com o horário, mas não para todos os tipos penais. Quando a lei quer fazer essa distinção, ela faz expressamente. Sobre esse tema da prisão em segunda instância, a gente teve uma grande oscilação na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Durante um determinado período, o Supremo entendeu que não era possível. Depois, durante um outro período, ele entendeu que era possível, e aí eu vou contextualizar isso no tempo, que foi justamente o período, e aí eu vou ter que citar como exemplo, né, a prisão do ex-presidente Lula, né, sem nenhum viés político, Kleber, só é um exemplo Perfeito. de caso concreto mesmo, sem nenhuma inclinação pró ou contra quem quer que seja, até porque o meu objetivo aqui é uma análise técnica e não política, né? Mas foi o caso do ex-presidente Lula, que foi preso em Curitiba, fruto de uma decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica no Rio Grande do Sul, e após a segunda instância ele foi preso durante aquele período sem o esgotamento das vias recursais, ou seja, a prisão em segunda instância. Sem o trânsito em Sem o julgado. trânsito em julgado. E em 2019,
pouco até antes do pacote anticrime, o Supremo restabeleceu um entendimento que tinha anteriormente de que a prisão não caberia em segunda instância, só depois do trânsito. Por isso que o ex-presidente Lula foi também posto em liberdade nesse momento. O que é que aconteceu na prática? Tramitou no Supremo Tribunal Federal 3 ações declaratórias de constitucionalidade. Eu vou tentar ser o mais claro possível. São as ADCs 43, 44 e 54. E o que é que essas ADCs diziam? Essas ADCs tentavam reafirmar a constitucionalidade de um dispositivo do Código de Processo Penal, que é o artigo 283, que basicamente diz que só existem 2 tipos de prisão no Brasil. Ou a prisão em flagrante, né? Ou a prisão fruto de decisão judicial, né? Na verdade 3, né? O flagrante seria uma submodalidade, prisão ainda que cautelar, mas fruto de decisão judicial, seria a preventiva e a temporária, ou a prisão definitiva, que é aquela prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. Para o ouvinte entender bem, é aquela que não cabe mais recurso, né? Quanto a essa... Não tem para onde correr, não tem para onde correr. O cidadão teve direito de defesa, foi condenado em primeira instância, recorreu ao tribunal, o tribunal manteve, ele recorreu para Brasília, Brasília manteve. E essa, Kleber, não tem discussão. Por quê? Porque o cidadão teve o direito de defesa e a própria Constituição, quando fala de presunção de inocência, ela estabelece um limite. Ela diz, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Depois do trânsito, se você tem uma pena para cumprir, você tem que cumprir, né? Só que o que é que a interpretação que foi dada num determinado momento para o Supremo dizia? Que independente desse trânsito, havendo decisão em segundo grau de jurisdição, mesmo sem o trânsito, caberia a prisão. Eu, com todo respeito a quem pensa diferente, direito de pensar diferente, Kleber, é muito comum, né? Claro. E a gente sempre respeita, e democracia é muito isso. E é sempre bom ressaltar, principalmente nesse ano político, que os ânimos estão acalorados, que o fato de você pensar diferente do outro não quer dizer que você seja inimigo do outro. A gente sempre respeita as opiniões em contrário, seja no âmbito da política, seja no âmbito do direito, seja até no âmbito da vida pessoal, né? A discordância faz parte da democracia e da própria vida. Então a gente respeita claramente quem pensa em contrário, mas eu sempre discordei dessa ideia, porque eu acho que a Constituição é muito categórica, sabe, Kleber? Ela tem um dispositivo que diz assim, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então veja, esse princípio se chama princípio da presunção de inocência, né? Ah, mas isso vai favorecer bandido, isso vai fomentar a criminalidade. Veja, é aquilo que a gente estava discutindo agora há pouco, é o ordenamento jurídico que está posto. E nesse caso você tem uma cláusula pétrea, que é aquela cláusula que não pode ser mexida nem por emenda constitucional. Então existe uma... Não é que vai ficar impune o crime, é que as punições devem acontecer nos limites que a lei impõe. Então ao julgar essas ADCs 43, 44 e 54, em novembro de 19, veja que interessante, o pacote anticrime é de dezembro. Em novembro de 19, o Supremo restabeleceu a jurisprudência anterior, reafirmando a presunção de inocência e disse, não, prisão em segunda instância. A questão é tão polêmica que foi 6-5 no Supremo, né? Então você tem fundamento aquela divergência bem acirrada, né? Inclusive o assunto pode voltar à tona, porque de lá para cá nós inclusive já tivemos 2 mudanças no Supremo, já entraram 2 novos ministros que quem sabe podem até pensar diferente, e o pensar diferente, repito, é legítimo, é democrático. A primeira instância que eu digo, para tentar ser mais claro para os ouvintes, é o juiz de primeiro grau, é o primeiro juiz que tem contato. Então, você que está aí no interior é o juiz da sua cidade, é o juiz da comarca, é o colega que falou agora de Lagarto, é o juiz da comarca de Lagarto, é o juiz da comarca de Capela, é o juiz da comarca de Socorro, é o juiz da vara criminal aqui da comarca de Aracaju, é o juiz de primeiro grau. Segundo grau é o tribunal. Então, por exemplo, aqui no estado de Sergipe, nossa segunda instância é o Tribunal de Justiça de Sergipe, onde estão os desembargadores, né? E a partir daí nós ainda temos 2 instâncias, que é o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Isso falando da área penal, porque se você entrar na área eleitoral, você vai entrar no TSE, se você falar na área militar, você vai entrar no Superior Tribunal Militar. Estamos falando aqui da área criminal. Então, voltando ao raciocínio, o Supremo disse que não caberia mais essa prisão em segunda instância. Chegou no Supremo, na alta corte, onde não tem mais jeito. Isso. Ali você tem uma decisão que não tem como voltar atrás. Depois dali, depois que o Supremo esgotam os possíveis recursos internos dentro do Supremo, não há qualquer tribunal que tenha hierarquia superior. Daí o nome Supremo Tribunal
Federal. Daí que geralmente o trânsito em julgado ocorre quando não cabe mais recurso, o cidadão pode ter recorrido até o Supremo. Como pode também o trânsito em julgado ter acontecido antes, basta que ele não tenha interposto os recursos. E aí o pacote anticrime me trouxe uma hipótese que é a hipótese do Tribunal do Júri. Né? O Tribunal do Júri ele tem competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O homicídio, por exemplo, é julgado no Tribunal do Júri. E ele disse o seguinte, ele disse que se no dia do julgamento pelo júri o cidadão pegar uma pena de 15 anos ou mais, ele tem que ser automaticamente preso. Ou seja, veja que incongruência. O Supremo disse prisão em segunda instância, que são os desembargadores, não cabe. Aí o pacote disse, mas no caso do júri, se for ainda que em primeira instância, cabe a prisão desde que a pena aplicada seja de 15 anos ou mais. E aí eu vejo uma incongruência, vejo uma inconstitucionalidade nisso, que acredito que deva ser alvo de medidas perante o próprio Supremo, que além de tudo ainda tem como encargo fazer o controle da constitucionalidade das normas, já que o Supremo é o guardião da Constituição no ordenamento. Então, Márcio, respondendo a sua questão, hoje, no dia 27 de abril de 2022, eu posso afirmar que o Supremo continua com o entendimento de que não cabe a prisão em segunda instância. Então o pacote anticrime, no caso, é estrito. Não é bem isso. Ele trouxe um dispositivo que trouxe essa prisão específica do júri, certo, que até agora não foi declarada inconstitucional. Só para fazer a sequência. Certo. O pacote anticrime ele é de dezembro de 2019. A decisão do Supremo foi em novembro, né? São coisas distintas. O Supremo decidiu, não cabe prisão em segunda instância. O que eu estou fazendo aqui é uma crítica ao pacote. Sim, o pacote ele trouxe dispositivos com os quais eu concordo, que eu achei até inovadores, a exemplo do acordo de não persecução penal, a exemplo do juiz de garantias, como eu disse, está suspenso, mas trouxe algumas incongruências. E aí é aquela questão, né? Ora, se eu só tenho culpado depois do trânsito, se o Supremo acabou de afirmar que prisão em segunda instância não pode, como é que eu tenho um dispositivo de uma lei infraconstitucional, portanto inferior à Constituição, mandando prender em primeira instância? Esse seria o debate jurídico. A gente está abordando aqui questões de ordem técnica, né? O advogado, o professor, o técnico, ele nunca vai ser a favor da violência ou da impunidade, né? Antes de mais nada, nós somos cidadãos, né? Nós somos cidadãos possíveis vítimas de violência também, né? Ninguém está imune porque é da área jurídica a sofrer violência. Eu já fui vítima de crime, né? Eu tenho 2 filhos menores de idade também, tenho os meus receios, também quero que o Estado funcione na proteção da minha família, da minha esposa, dos meus parentes, dos meus filhos, da minha própria. Então, em nenhum momento o nosso discurso aqui é para fomentar a impunidade. O que a gente quer, e aí a nossa análise é técnica, é que as regras do jogo sejam respeitadas. Que a punição exista, mas exista na forma da lei. Que o crime seja coibido, mas dentro dos princípios que regem a matéria. Às vezes é difícil para o cidadão que não tem essa visão jurídica ter isso, principalmente quando o cidadão já foi vítima de crime. E isso é perfeitamente compreensível, porque um dos princípios básicos para analisar qualquer tema na área jurídica é a imparcialidade. A gente tem que analisar as coisas com imparcialidade. E quem já foi vítima de crime não vai ter essa imparcialidade toda. Ele vai querer... O problema é que nós que somos da área técnico-jurídica, nós não podemos enxergar o processo criminal, o direito penal, como um palco de vinganças e de revanches. É um palco para aplicação de normas e é um palco que existem regras, respeitando, obviamente, os ditames da lei. E se ao final houver prova, ficar comprovado, depois que for assegurado o direito de defesa, depois que for assegurado o contraditório e a ampla defesa, de que há culpabilidade, de que há necessidade de punição, que o direito penal cumpra o seu papel e puna. Vocês citaram uma situação interessante que quando a gente é vítima, mas eu também cito o contrário. A gente também gosta muito de pedir muita punição, desde que a pessoa a ser punida não seja o nosso parente. Eu já me deparei com situações, Kleber e Márcio, do cidadão me procurar e dizer que absurdo você defendendo o bandido e tal. Eu ia chegar agora nesse ponto. Tempos depois, esse mesmo cidadão chegar no meu escritório com um mandado de citação em que ele era o réu.
E aí ele mesmo me dizendo, doutor, eu preciso aqui do máximo de defesa possível, eu quero o direito de indicar testemunhas, Esqueceu aquilo que entendi. eu quero o direito de ter as minhas audiências, eu quero que o juiz aprecie o meu processo com imparcialidade, eu quero que o juiz ouça a minha tese de defesa, porque ali ele virou, ou o filho dele virou réu. Então, do mesmo jeito que a gente não pode partir da ideia de que essa sensação de impunidade, que de fato existe, né? Óbvio que a criminalidade tem sido crescente no Brasil, que é lamentável, né? Repito, antes de ser um técnico do direito, nós somos cidadãos. Também não pode se desconsiderar o outro lado. Você que pode ser vítima, também no futuro pode ser autor. Ninguém está livre, Kleber, de praticar um crime. Às vezes eu falo isso em sala de aula e os alunos me olham com uma certa ressalva. Mas eu posso citar exemplos. Você está aí com a chave do seu carro que eu estou olhando, você pode sair daqui e se envolver num homicídio culposo de trânsito. Você, obviamente, né, eu parto da premissa de que você não vai sair daqui, pegar o carro e dizer, hoje eu vou atropelar uma pessoa. Mas você pode se distrair num determinado momento, você pode sair angustiado para atender alguma demanda e acabar, nesse momento, sendo imprudente. E aí, veja, você virou réu num processo criminal, né? Você, às vezes, numa circunstância que a vida lhe impõe até de se defender de uma determinada situação, e você vai precisar do seu direito de defesa. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem 8, nem 800. Vamos tentar interpretar a situação de uma forma técnica, analisando as perspectivas dos dois lados, né? Os romanos diziam que in medius virtus, ou seja, a virtude está no meio. A gente precisa de políticas públicas de segurança pública efetivas que protejam a sociedade da criminalidade, que deem a segurança necessária, que tentem pelo menos amenizar essa sensação de segurança que é ruim para a sociedade, mas ao mesmo tempo aquele que for submetido ao processo penal precisa ter respeitadas as suas garantias, os seus direitos, e a gente tem que pensar se a gente pode ser vítima amanhã, a gente também pode ser réu amanhã. Ninguém está livre. O advogado criminalista, Kleber, ele vive um dilema sempre, né? Ele está ali para assegurar direitos, né? O advogado criminalista não é complacente com o crime. O advogado criminalista, ele não necessariamente concorda com a conduta que o cliente praticou. Ele está ali para assegurar o devido processo legal e os seus desdobramentos, que são o contraditório e a ampla defesa. Nessa ampla defesa está incluída a defesa técnica, que envolve inclusive a defesa processual. Então é absolutamente lícito ao advogado procurar falhas no processo, falhas na investigação, apontar excessos das autoridades que conduziram o processo. Isso faz parte do papel do advogado. Nem sempre o mérito da demanda é favorável à tese da defesa, não. Né? Nem sempre, às vezes as provas dos autos, eu não estou falando aqui de nenhum caso concreto, estou falando hipoteticamente, exemplos que eu dou em sala de aula, né? Situações que eu falo, o mérito nem sempre é favorável à defesa, às vezes existe ali a prova, mas a defesa tem como obrigação, o advogado ele é parcial, ele defende o interesse do seu constituinte. No momento em que alguém lhe outorga uma procuração, ele quer que você exerça a amplitude da defesa, que desde que você se valha dos meios lícitos existentes, da boa-fé e da lealdade processual, você pode arguir qualquer matéria desde que você tenha fundamento para isso. Então, a defesa pode ir por um caminho processual, por um caminho de apontamento de nulidades, por um caminho de ilicitude da prova, ou pelos caminhos de argumentação do próprio fato, né? De demonstrar que o fato não aconteceu da forma como foi dita, demonstrar que muitas vezes existe mais de uma versão para o próprio fato. E isso tudo está dentro da licitude e do exercício da advocacia. Eu falo que o advogado é parcial, Márcio, porque o Ministério Público e o Judiciário eles têm que ser imparciais. Tanto que o membro do Ministério Público, apesar de fazer a acusação, ele pode, ao final do processo, se convencer da inocência do cidadão, e ele que fez a acusação pedir a absolvição. Eu, advogado, eu não posso pedir a condenação do meu cliente. É o contrário, porque se eu fizer isso, eu estou deixando o meu cliente sem defesa. Então, eu sou parcial por excelência. Eu fui contratado, a mim foi confiado um direito que é um direito sacrossanto, que é o direito de defesa. Por isso, Márcio conhece bem que é colega advogado,
Por isso que o advogado ele não exerce uma atividade que ele possa garantir resultados. O advogado não pode chegar para um possível cliente e dizer: eu me contrate que eu vou assegurar, por exemplo, que você será absolvido, ou que você vai ter um regime tal, ou que você vai ter o benefício tal. Isso não é possível, porque isso não depende só dele. A única coisa que o advogado pode garantir, Márcio, e aí eu tenho certeza que você também faz isso na sua atividade, na sua área de atuação, por lhe conhecer há tanto tempo, é se empenhar na causa, se dedicar, não perder os prazos, comparecer a todos os atos processuais, estudar o processo com bastante afinco, conhecer as vírgulas do processo, para saber o que é que a testemunha disse, ir para as audiências preparado, né, sabendo o que pode acontecer, o que é que vai ser arguído. E para isso, Kleber e Márcio, eu não preciso ser desrespeitoso, eu não preciso ser deselegante, eu não preciso bater boca, não preciso fazer nada disso. Até porque do outro lado tem um membro do Ministério Público que também está fazendo o papel dele, que é muito importante para a sociedade. Há uma ideia de que promotor e advogado necessariamente têm que ser inimigos. Não. A gente apenas defende, às vezes, ideias diferentes, mas tudo dentro da cordialidade. Pode se convergir no final a ideias iguais. Pode, inclusive, se o promotor pedir absolvição, por exemplo, no final ele concordou com o advogado. Exatamente. E até atuar ao lado do promotor. Até atuar, porque o advogado também pode atuar como assistente de acusação, né? E o judiciário menos ainda, porque esse é imparcial e ele vai desagradar alguém, né? A decisão, e nem por isso ele tem algo pessoal contra A ou contra B, né? Estou falando como regra, né? Ali ele firmou o seu convencimento. Então, o advogado ele tem essa perspectiva de que é parcial mesmo e que vai usar os meios lícitos, claro, né, dentro da boa-fé, para defender o seu cliente. A Constituição, quando fala de ampla defesa, ela não faz isso à toa. Não é qualquer defesa, não é uma defesa contemplativa. É uma defesa que tenha postura, que tenha altivez para enfrentar a acusação. Você imagine, o Estado já tem todo um aparelho para acusar, né? A gente comenta muito lá no escritório o seguinte, só para aproveitar o gancho, né? Você imagina essas grandes operações aí da polícia. O cidadão está sendo investigado há 1, 2 anos, a polícia já tem um volume de provas absurdo contra ele, já teve interceptação telefônica, já ouviu as conversas dele, já entrou nos e-mails dele. A polícia já tem um monte de prova. Chega um belo dia, 6 horas da manhã, o cara vai preso e o advogado é convocado. Sempre 6 horas da manhã. O advogado não está sabendo nem o que está acontecendo e o cara já está sendo investigado há 1 ano, então ele já sai atrás. Então ele precisa ter essa altivez de se inteirar da causa, de estudar. Não é um trabalho fácil, como nenhum é. O seu trabalho aqui de radialista também tem suas dificuldades, mas é um trabalho gratificante, né? É um trabalho que demanda vocação, estudo, aperfeiçoamento e tem as suas agruras como qualquer outra situação da vida. Tudo na vida, né, Márcio, tem seus ônus e seus bônus, né? Mas eu, graças a Deus, Kleber, nesses 17 anos de profissão, que é a profissão que eu abracei, eu sou muito feliz na minha profissão, tenho os meus problemas cotidianos de enfrentamentos e de debates, mas o saldo é extremamente positivo, né? Isso eu falo porque pode ter gente aí das novas gerações de advogados, colegas iniciando. Se você realmente gosta do que faz, é sempre gratificante respeitar as suas vocações e se empenhar com ética. Você não precisa derrubar ninguém, você não precisa passar por cima de ninguém, você precisa desenvolver o seu trabalho, se dedicar, se aperfeiçoar, que tudo vai acontecer, e respeitar o próximo, ainda que esse próximo não concorde com você. Eu acho que isso é muito importante. Veja, Kleber, toda profissão ela tem uma margem de risco, né? Eu já vi médicos serem abordados, eu já vi contadores serem abordados. Toda profissão tem sua margem de risco. Claro que algumas profissões lhe aproximam de alguns riscos maiores. Acho que tudo depende da forma como você conduz a sua vida profissional. Se você conduz a sua vida profissional com ética, se você produz a sua vida profissional respeitando o espaço do outro, se você conduz a sua vida profissional respeitando, como eu disse, quem pensa diferente de você, respeitando o outro lado, respeitando as pessoas como um todo, isso vai amenizar esse problema. Eu nunca fui ameaçado, né? Eu nunca fui ameaçado e nem vejo motivo para sê-lo. Apesar de ter feito já defesas com alguma repercussão, defesas
Claro, quando você entra num processo, você vai lidar com interesses de pessoas. Você vai defender o interesse do seu cliente, e muitas vezes defender o interesse do seu cliente significa ir contra o interesse de uma outra pessoa. Mas é como eu disse, se você consegue deixar claro que você ali está fazendo o seu papel, que você está desempenhando a sua atividade profissional, que você vive daquilo, que é a sua atividade como qualquer outra atividade, e o faz com respeito e com ética, isso minimiza. Mas é claro que há uma margem, a área criminal é uma área que tem um risco natural, né? E é preciso você ter suas cautelas, seus cuidados, né? Viver é um risco, a sociedade sabe disso, dia a dia tem sido arriscado. Essa sensação de impunidade, esse problema de segurança pública é para todos, ninguém está imune, né? Mas direcionado à atividade profissional, eu nunca, graças a Deus, nunca tive esse problema. E tributo isso a essa forma de condução que eu entendo, respeitando o entendimento diverso, que seja a melhor forma de conduzir.